Olá, boa noite a quem vai nos acompanhar nesta live. Bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois ou em outro fuso horário. Habitualmente eu digo assim, hoje é quinta-feira, é dia de live, mas hoje é terça-feira, dia de uma live muito preciosa, em que estamos aqui prestando uma homenagem ao Dr. Pierre Vaio, ao centenário do Dr. Pierre Vaio, nascido no dia 16 de abril de 1924. Mas quem foi o Dr. Pierre Vaio? Então, nós vamos aqui ler o seu currículo. Dr. Pierre Vaio, escritor, educador e psicólogo. Presidente da Fundação Cidade da Paz e reitor da Unipaz, Universidade Holística Internacional de Brasília. Doutor em Psicologia pela Universidade de Paris. Professor emérito do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Cidadão honorário da cidade de Brasília. Autor de mais de 50 obras e de uma centena de artigos em várias línguas. Um de seus livros, A Arte de Viver em Paz, foi publicado pela Unesco. Cofundador da Associação Internacional de Psicologia Transpessoal, da Associação Brasileira de Psicologia Aplicada, da Sociedade Brasileira de Psicoterapia, Dinâmica de Grupo e Psicodrama, e da Organização das Entidades Não Governamentais Brasileiras, junto à Organização das Nações Unidas, a ONU. Ex-diretor da Divisão de Ensino do Departamento Nacional do SENAC, no Rio de Janeiro. Ex-diretor do Consultório Psicopedagógico da Sociedade Pestalozzi do Brasil, no Rio de Janeiro. Ex-diretor de Recursos Humanos do Banco Real. Cofundador da Unipaz, Universidade Internacional da Paz, com Monique Tonig e Jean-Yves Leloup. Cofundador do CIT, Colégio Internacional de Terapeutas, com Jean-Yves Leloup e Roberto Crema. Cofundador da Alubrat, Associação Luso-Brasileira de Psicologia Transpessoal, com Vera Saldanha e Mário Simões. E esse emérito professor, educador, inspirador, nos deixou um legado extremamente importante que nós queremos, em homenagem a ele, nessa live de hoje, aprofundar em termos de compreensão. Vamos seguir aqui, então. Dentre as 50 obras de Pierre, eu selecionei hoje aqui 3 livros que nos permitem fazer uma reflexão sobre o percurso de Pierre, a grande viagem que Pierre Vaio fez, não percorrendo caminhos do mundo, mas percorrendo caminhos internos. Nesse primeiro livro, que é a sua autobiografia pessoal e transpessoal, na página 18, Pierre conta o seguinte, que eu acho que já era até o despertar dessa missão que ele veio cumprir, ali na infância já estava presente. E ele nos diz, com Claude, meu primo mais liberal, brincávamos dizendo que criaríamos a Associação Católica dos Judeus Protestantes a favor do islamismo budista. Muito interessante quando, nesse livro, nesse precioso livro, nós temos a descrição. Pierre era filho de mãe alsaciana, uma região da França muito próxima da Alemanha, e o pai era judeu, e ele cresceu dentro dessa diversidade religiosa. E aos 17 anos, aos 18 anos, quando
estourou a Segunda Guerra Mundial. Nesse livro, Pierre nos conta, ele não queria participar da guerra segurando armas. Então, ele se alistou na Cruz Vermelha. E no momento em que ele está acompanhando os soldados franceses que estão colocando bombas no trilho por onde o trem alemão vai passar, ele parou para pensar sobre isso. A mãe, descendente, né, de alemães, o pai judeu, e ele no meio dessa polêmica, dessa guerra fratricida. Né? Então, ali, Pierre pensou em criar uma instituição para a paz. Então, nós percebemos que em vários momentos da vida dele, os desafios o levaram a refletir, alçar novos estados de consciência e desenvolver a sua missão através desses chamados. Um outro livro que eu também considero muito precioso é o livro A Arte de Viver a Vida. Eu peguei aqui um pedacinho da contracapa em que Pierre redita, né, é uma obra-prima, ele fala de 7 seminários. Nós tivemos a honra e a graça de participar desses seminários na Unipaz, na formação holística de base, para que pudéssemos aprender a viver em paz, viver consciente, viver em plenitude, viver em harmonia, viver o conflito, viver a natureza, viver a passagem e descobrir que a vida continua. Quantos ensinamentos nós tivemos nesses seminários com Pierre Vaillant. E ele tinha uma característica muito interessante, que era o fato de ficar sentadinho, sempre com aquela roupa de algodão cru, as suas sandálias de peregrino, e ele nos dava as tarefas, e o grupo, os subgrupos funcionavam, e não eram palestras, ele ficava em silêncio, nos movimentando. E eu me lembro de um dos seminários que nós fizemos na Unipaz, em Brasília, na Granja do IP, no entardecer, em que ele sugeriu que nós escrevêssemos no papel aquilo que era mais precioso para cada um de nós. E depois ele acendeu uma fogueirinha e disse que nós queimássemos aqueles papéis. E nós estávamos ali trabalhando desapego, ao vivo e a cores. Então, esse era o Pierre. Ele nos mobilizava a essa abertura, a esse desvelar do mais profundo do nosso ser, como se nós nos descascássemos daquilo que não tem utilidade para o nosso processo evolutivo. E eram experiências extremamente significativas. E nesse livro, se vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês vão compreender esse percurso que nós fazemos através dos nossos 7 estados de consciência. E um outro livro também muito importante, A Mudança de Sentido e o Sentido da Mudança. É um livro em que Pierre Vaillant, a partir da página 87, ele utiliza quadros comparativos para falar sobre a mudança da sociedade. Esse é um dos últimos livros que Pierre escreveu, e ele compara a arte como profissão no antigo paradigma e a arte como vocação no novo paradigma. Ele compara também a comunicação e as mídias no antigo e no novo paradigma, com mudanças muito significativas. Ele compara o exercício do direito, da justiça, no antigo e no novo paradigma. Ele compara a ecologia, antes e depois. O que muda na consciência ecológica de cada pessoa à medida que ela evolui? Ele compara também a mudança paradigmática na economia, né? Mudando de um velho pensamento para um novo pensamento.
Ele compara a mudança no campo da ética, dos valores essenciais. Ele compara a mudança nas Forças Armadas, o velho modelo e o novo modelo. E ele compara a política no velho modelo e novo modelo. Política como estratégia de ação. Então, quantos ensinamentos preciosos apenas nesses 3 livros Pierre nos traz. E para que nós possamos compreender o pensamento de Pierre Weil, eu vou estar utilizando aqui esse gráfico que, ao mesmo tempo que é a representação do disco solar de Akhenaton, é a representação da teoria das supercordas da física quântica, da física moderna. O que nós temos nesse gráfico? Nas linhas verticais, nós temos qualidades ou atributos a serem desenvolvidos. Atributo de força ou vontade, atributo de sabedoria, atributo de amor, atributo de paz, atributo de equilíbrio ou harmonia, atributo de fé, atributo de misericórdia. Em nosso processo evolutivo, nós viemos aprender a desenvolver, no mínimo, esses 7 atributos. E aqui do lado esquerdo, na sequência, nós temos os mesmos estados de consciência, né? O desejo material, o desejo sexual, o desejo de poder, o nível afetivo, o nível psíquico, o nível intuitivo, a essência espiritual, até que possamos alcançar no 8º estado de consciência o nível de mestria, a possibilidade de nos tornarmos mestres de nós mesmos. Mas temos mais níveis acima. Temos o 9º do equilíbrio cósmico, o 10º nível do consolo cósmico, o 11º nível da alegria de servir ao próximo e o 12º nível da consciência da unidade. E vamos perceber que quando nos elevamos nessa escala de consciência, saímos da fantasia da separatividade, dos conflitos com aquilo que consideramos o opositor, para conseguirmos integrar esses opostos e alcançarmos esse estado de consciência, de unidade, em que o outro é um outro eu. E eu vou ter um olhar diferente sobre esse outro eu, quando eu compreendo que ele é uma manifestação diferente de mim, mas, em essência, existe uma consciência de unidade, existe uma base de unidade. E aqui do lado direito, nós temos o nosso sistema glandular, que na medicina oriental corresponde aos chakras suprarrenais, o desejo material, glândulas sexuais, o desejo sexual, o baço, o desejo de poder, a glândula timo, quando surge o afeto, e vamos observar que a humanidade como um todo ainda hoje briga por dinheiro, sexo e poder, até que tenha aprendido a amar. E quando aprende a amar, muda esse nível psíquico, se abre para o estudo, para o conhecimento. E quando junta esses 2 níveis, esse é um processo interessante, porque a pessoa desperta e começa a estudar. Ela desenvolve a razão. Aqui nesse nível, vivemos o conflito entre certo e errado. E aí é preciso fazer esse pequeno trajeto, um trajeto de humildade, de descida ao coração. Lembrando que o nosso coração tem 5.000 neurônios a mais do que o nosso cérebro. Lembrando que sabedoria vem do verbo saborear. E que nesse nível afetivo, quando nós juntamos
pensamento e sentimento, nós alcançamos o que a doutora Dana Zohar chama de inteligência espiritual. E aí nós abrimos esse 6º nível da glândula hipófise e abrimos também a nossa percepção para as vivências da espiritualidade. Dentro de um conceito moderno, por exemplo, em que Greg Braden fala sobre a possibilidade de termos, e Amit Goswami fala sobre isso também, a causação descendente. Nós vamos intuir, nós vamos absorver esse ensinamento, que na verdade está no registro acástico da humanidade. Nós vamos trazer esse conhecimento através de inspirações, através das intuições, vamos avaliar cognitivamente se aquilo tem coerência interna, vamos trazer ao sentimento, porque todo projeto precisa de combustível para ser manifestado, e vamos colocar em prática. Então, é um processo, por exemplo, Jean-Yves Delou fala sobre isso, que nós elevamos a nossa consciência e depois voltamos à realidade para que nós possamos atuar sobre essa realidade de modo construtivo. E nós precisamos dessa escala para nós compreendermos a proposta que o Pierre nos traz para a solução de conflitos no planeta. E aqui está o que nós chamamos de Totem da Inteireza. Isso nos veio através de uma inspiração há alguns anos atrás. Nós montamos esse quadro, temos aqui as instituições, na base as instituições que Pierre criou, primeiro a Unipaz, depois a Alubrat, depois o CIT, como recursos, como vias de transmissão do que ele chamou de transpartidarismo, fraternidade, transdisciplinaridade e transreligiosidade. E se nós pudermos colocar isso em prática ainda hoje, nós vamos poder transformar a sociedade em que nós vivemos, o nosso entorno social, a partir da integração desses aspectos. Então, vamos compreender qual é a proposta de Pierre quando ele fala sobre esse 3º nível aqui dos conflitos ligados ao poder, o mandar e o obedecer. Né? Porque viemos naquela escala, nos níveis de conflito, no primeiro, o conflito entre ter e não ter, a questão material, no segundo, o conflito entre prazer e desprazer, e nesse 3º, as disputas de poder. E, como diz o reitor da Unipaz, Roberto Crema, precisamos transitar do amor ao poder do amor. E nesse nível de compreensão da importância do transpartidarismo, vocês vão encontrar no meu blog pessoal um artigo chamado Diálogo com as Mãos, em que eu relato que na infância eu era canhota e na minha geração, tenho 74 anos, minha mãe não considerava adequado que a filha fosse canhota, então ela treinava que eu usasse a mão direita. E dentro da minha espontaneidade eu me tornei ambidestra e descobri que eu posso utilizar as 2 mãos, porque o que nós percebemos? Se numa disputa de oposição o 9 e o 6 brigam, o 9 ganha a briga, mas ele se torna 3, ele perde energia. E quantas vezes nós vemos hoje as pessoas polarizando, polemizando, tentando impor a própria visão de mundo ao outro, como se fosse dono absoluto de uma verdade, sem perceber que nessa oposição, quando os 2 lados fazem isso, eles se dão as mãos, eles têm a integração. E de que modo isso acontece? Quando um grupo está sentado em círculo, nós vamos dar a mão direita segurando a mão esquerda
de quem está à nossa direita e vamos dar a mão esquerda segurando a mão direita de quem está à nossa esquerda. E no círculo, a partir de uma consciência básica de que todos somos um, nós vamos ali contribuir com o melhor de cada lado, porque vamos compreender que cada pessoa, em cada posição, dentro da sua visão de mundo, como Pierre nos diz, a percepção da realidade depende do estado de consciência em que cada pessoa se encontra. E se nós aprendermos a lidar com essa diversidade, nós vamos perceber não os pontos de divergência, mas os pontos em comum, construindo uma integração entre os opostos e saindo da competição para a cooperação. Nesse mundo em crise, nessa sociedade em crise, a partir da minha posição, da minha visão de mundo, qual é a contribuição que eu posso dar ao bem comum? Essa é a proposta do Pierre, é o que ele chama de transpartidarismo. É a possibilidade de transcendermos a essa visão de conflito para que possamos nos dar as mãos e efetivamente somar energias na construção da nova sociedade que está aí nesse momento em que uma velha civilização foi desconstruída e nós temos o caos. O caos é gerador de novas propostas, de novas energias. É o momento em que fazemos uma revisão de modelos antigos e disfuncionais que podem ser... não vamos jogar fora o que nós aprendemos antes, mas a partir dessa base, o que acontece? Com os acertos aprendemos o que fazer e com os erros aprendemos o que não fazer. De qualquer modo aprendemos. Então, que possamos recolher da velha civilização as nossas aprendizagens, perceber aquilo que é disfuncional, aproveitar aquilo que é útil e colocar em prática. Então, esse é o pedido de Pierre, que nesse momento todos aqueles que desejam o bem comum possam estar somando energias, transformando oposições, polarizações em solidariedade, em união de forças para a realização de objetivos em comum. E voltamos então aqui ao segundo critério que Pierre nos propõe. A fraternidade, justamente essa fraternidade que surge no quarto estado de consciência, na glândula timo, quando eu utilizo a energia do coração e percebo o outro como irmão. E a partir dessa postura de fraternidade, eu posso olhar o entorno social e perceber de que modo eu posso estar contribuindo para o acolhimento do irmão que sofre. Daquele que às vezes não tem a condição mínima de subsistência. O que é possível fazer? Como é possível resgatar? Um detalhe interessante quando nós trabalhamos com as terapias regressivas e com os níveis de ampliação de consciência. Cada pessoa no seu coração traz um propósito. Por isso nós dizemos que todo bom caminho tem um coração. E quantas vezes nas palestras eu pergunto à pessoa, o que você veio fazer no planeta? E a pessoa às vezes não sabe dizer, porque ela não entrou em conexão com essa sabedoria interna. E a importância de que cada pessoa entenda, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não tenho nenhuma missão, eu não sei fazer nada grande. Não, as missões são pequenas, as missões são no dia a dia, as missões são as conexões, às vezes é até a possibilidade que uma pessoa tem de unir pessoas. É uma missão, e ela acha que não está fazendo nada, porque ela pensa na missão como um grande feito. Mas a missão é esse bom caminho do coração, é fazer aquilo que é o chamado.
Alguma coisa nos chama, que fazemos muitas vezes espontaneamente, cotidianamente, colocando em prática esse amor que, depois de desperto, e nós vamos ver mais à frente que amar é desejar o bem do outro. Quantas vezes eu pergunto a uma pessoa, o que você ama no outro? Ah, eu gosto porque se lembra do meu aniversário, porque me cuida. Veja bem, isso é desejar ser amado. Amar é desejar o bem do outro, é colaborar para o serviço, né? Esse serviço que é o vício do ser, como nós aprendemos na Unipaz, e entender que Pierre nos colocava dois significados muito interessantes no acordo entre o masculino e o feminino. O prover masculino e o cuidar feminino. E que, no outro livro dele, ele fala sobre isso, O Fim da Guerra dos Sexos, ele mostra a importância de que esses dois aspectos sejam equilibrados dentro de cada ser humano, inclusive para facilitar o relacionamento entre o masculino e o feminino. Porque quando nós entendemos a posição do outro, muitas vezes nós vamos também compreender quanto custa fazer aquela tarefa que é do masculino ou do feminino. Então, Pierre nos fala sobre a importância de que, dentro de um sentimento de fraternidade, nós possamos estar irmanados, percebendo a visão de mundo do outro, tendo transcendido essa postura de oposição, podendo nos dar as mãos e podendo sentar em círculo para que possamos estudar em conjunto. E aí ele fala sobre o conceito de transdisciplinaridade. Esse é um outro artigo que também está no nosso blog pessoal, mostrando o seguinte: o conhecimento humano é tão grande que ele foi fragmentado. E hoje em dia nós temos os especialistas em aspectos, por exemplo, principalmente dentro da área da saúde física, da área da medicina, nós vamos ter aquele problema de cirrose no leito 5. Mas aquela cirrose do leito 5 pertence a uma pessoa que tem um percurso, que muitas vezes, em função de questões emocionais, buscou uma bengala emocional na bebida. Há todo um histórico de construção da doença. E quando num hospital, quando num posto de saúde, uma equipe interdisciplinar, a princípio, se torna uma equipe transdisciplinar, essa questão se soluciona, porque cada um vai mostrar o seu aspecto, dar a sua contribuição com o seu conhecimento, à compreensão do ser humano integral. Isso me faz lembrar uma experiência numa instituição filantrópica, o Centro Social São Vicente, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, que foi um projeto desenvolvido dentro desses ensinamentos do Pierre, dentro dessas propostas. Nós montamos esse projeto e tínhamos reuniões transdisciplinares. E um dia estávamos conversando sobre o pai de 3 alunos que sempre chegava atrasado. E começaram a surgir soluções. Vamos impedir que ele deixe as crianças se chegar atrasado. E resolvemos então perguntar se o grupo sabia por que aquele pai chegava atrasado. Ninguém havia perguntado. E nós resolvemos perguntar, quando aquele pai chegou atrasado com os meninos, por que o senhor está chegando atrasado? Ele disse, porque eu não tenho relógio. Eles eram tão pobres que eles não tinham como acompanhar as horas. O tempo cronológico, né? Que não é Kairos, o tempo divino, mas é o tempo cronológico. Então, o grupo se reuniu e comprou um relógio para aquela família, que não tinha um relógio. E essa é uma proposta do Pierre, que nós possamos estar trabalhando, cada um dentro do seu conhecimento. Então, quando ele propõe esses estudos, por exemplo, nós ministramos cursos dentro dessa abordagem, em que nós propomos, como Pierre nos ensinava, a visão global
na ação específica. Então, vamos estudar a visão integral do ser humano para que dentro da minha área profissional, dentro da minha área de atuação, eu possa colocar essa visão integral em prática, com o acréscimo e a colaboração de outros profissionais, cada um com conhecimento específico da sua área. E um outro conceito que Pierre nos traz é o de transreligiosidade. Qual a ideia contida nessa proposta? Nós gostamos de dizer, nas nossas palestras, nas nossas falas, que as religiões são idiomas e o divino é poliglota. Podemos fazer uma oração, uma prece, uma reza em português, italiano, francês, o que seja, o idioma de cada um, mas o divino vai ouvir e compreender, cada um no seu idioma. Então, vocês vão encontrar no nosso canal no YouTube um vídeo sobre a solução para o preconceito religioso, para a divergência religiosa. E a ideia é que nós possamos perceber também as tradições religiosas, cada uma cumprindo a sua função num estado de consciência. E quando nós percebemos isso, de novo essa escala, a escala em cada área do conhecimento, quando vamos transitando dos níveis de consciência mais terra a terra, vamos subindo essa escada, que também pode ser traduzida como a escada bíblica, a escada de Jacó, e vamos ascendendo estados de consciência, vamos tendo uma percepção mais ampla, um olhar mais amplo sobre a realidade na qual nós vivemos. E aí, então, podemos nos dar as mãos, percebendo que nessa escada bíblica, a tradição que está na base dá um sustento. A tradição que está no estado de consciência do meio, se não tiver, vai quebrar a escada. E se não tiver o degrau lá de cima, ninguém vai subir. E se nós compreendermos isso, vamos poder, de novo, integrar as tradições religiosas, considerando que, por exemplo, principalmente no processo terapêutico, nesse processo de ampliação de consciência, nós vamos acolher cada pessoa dentro da sua visão de mundo, dentro da sua tradição religiosa, com a proposta de que, a partir da anamnese em que identificamos a tradição daquela pessoa e quando fazemos a ampliação de consciência, conectamos a pessoa com a sabedoria do seu coração, para que através de uma linguagem simbólica, essa sabedoria possa orientar o processo terapêutico. Então, não é mais a minha visão profissional. É a sabedoria interna comandando um processo de autoconhecimento rumo à autorrealização daquele ser humano no seu estado de consciência, cumprindo o seu propósito de vida. E essa é a beleza desses ensinamentos que Pierre nos deixou. A ideia, ele inclusive comentou isso com Mário Simões da Lubrate de Portugal, dizendo que trazia memórias de que em algum momento do tempo todos faziam parte de uma mesma irmandade, mas que nesse momento cada grupo estaria desenvolvendo o seu trabalho com base nos mesmos princípios, nos mesmos ensinamentos. E a ideia é que nessa sociedade em plena transformação, nós possamos, no contexto em que nós vivemos, gerar possibilidades de acolhimento dos pensamentos diferentes, que possamos construir o transpartidarismo, que no momento, nesse nível de consciência, vem dividindo famílias,
e separando amizades, que possamos alcançar a fraternidade, que possamos compreender que o conhecimento de uma profissão não é superior ao conhecimento de outra profissão, que são complementares, e que cada um, dentro da sua especialidade, pode dar a sua compreensão a partir do seu olhar em relação ao todo. E que possamos trazer também esse princípio de transreligiosidade, principalmente aos hospitais, postos de saúde, às escolas, que possamos apresentar às crianças as diferentes tradições, sem prevalência de uma sobre a outra. Essa tradição diz isso, aquela diz aquilo, a outra diz assim. Ou dentro dos hospitais, a importância de que as equipes possam se dar as mãos e possam fazer uma oração, uma prece, uma reza ecumênica, cada um de cada vez. E que seja assim também nos postos de saúde e principalmente nesse momento em que as universidades estão se voltando para o estudo da espiritualidade, que possamos compreender a importância da crença de cada paciente no seu processo de recuperação da saúde. E que esse paciente, que aliás tem que ter muitas vezes muita paciência para lidar com tudo isso, seja um agente da própria história e que possa resgatar a sua sabedoria no seu processo de cura, compreendendo que cada sintoma é um pedido de socorro, que está ali para ser acolhido, por mais grave que seja. Aquela má formação oncológica pede socorro, traz um isolamento. Aquele tumor está carente de afeto, ele pede acolhimento, ele pede para ser compreendido e para ser transformado, para que ele possa transitar da solidão para a comunhão. E esse é um novo olhar sobre todos os espaços relacionados à saúde, à educação, que possamos compreender que aquele chamado mau aluno muitas vezes está disperso na aula, porque em casa, à noite, havia goteiras e foi preciso colocar um balde ao lado da cama e a goteira fazia barulho e aquela criança dormiu mal. E quantas vezes aquela criança nem tem um alimento adequado e a primeira necessidade, como Maslow nos mostra, é a necessidade de atendimento básico, de nutrição, de moradia, naqueles níveis de consciência. E tudo isso também Pierre sinalizava como importância de que nós tenhamos um olhar de acolhimento àquilo que a princípio nos parece diferente, porque a aprendizagem é a diferença entre o que nós sabemos e o que nós podemos chegar a saber. E quantas vezes nós nem sabemos que não sabemos e precisamos aprender. E precisamos, a partir dessa compreensão de que nós estamos num momento de reformulação planetária, que estejamos abertos à possibilidade de aprender novas posturas diante do mundo, diante do nosso mundo interno, diante do nosso mundo familiar, diante do nosso mundo profissional, diante do nosso mundo social. Que estejamos, como Pierre mostra naquela mandala da arte de viver em paz, esses níveis de consciência. Consciência pessoal, consciência familiar, consciência social, consciência ambiental. E todos esses estudos do Pierre, todos esses ensinamentos que surgiram a partir do seu próprio percurso interno, como ele nos conta naquele livro A Revolução Silenciosa, nos levam a essa matriz evolutiva. Esse é um trabalho que nós apresentamos no 8º Congresso Internacional da Alubrat, em Lisboa. Com esses fundamentos, aqui voltamos àquele gráfico da escalada evolutiva,
Temos aqui novamente os atributos divinos de vontade, sabedoria, amor, paz, equilíbrio, fé e compaixão. Aqui usamos a classificação da teosofia, né? O estado de consciência, o estudo do poder do verbo, da manifestação. E temos aqui, de novo, os desejos. O desejo material, o desejo sexual, o desejo de poder, o nível afetivo, o nível psíquico, o nível intuitivo e o nível espiritual. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para os verbos que são utilizados nessa matriz evolutiva. Aqui nós temos o verbo usar, relacionado ao desejo material. Aqui também, usar a energia sexual, que na verdade é uma energia de criatividade dentro desses atributos divinos. É como se fôssemos aqui subindo essa escada passo a passo, mas como a evolução não é linear, muitas vezes nessa linha oblíqua a pessoa alcançou um estado de consciência mais elevado e ela tem uma dependência na escola da vida, ela tem uma aprendizagem a ser feita, que fica em suspenso até que ela tenha condição evolutiva o suficiente para resolver aquela questão. De novo, aqui observamos que os conflitos da humanidade se dão pelas disputas ligadas ao desejo material, ao uso do desejo material, ao uso da energia sexual, no desrespeito à integridade física do outro, seja de adultos ou adolescentes ou crianças, e como infelizmente isso ainda é frequente. Nós temos aqui os abusos do poder, ainda com o verbo usar, em que um líder, ele se coloca de modo autocrático, ao invés de pensar nas pessoas como colaboradores, no sentido de usar esse poder segundo a vontade divina, usar esse poder com sabedoria, com amor, para fins pacíficos, com equilíbrio, fé e compaixão, compartilhando. Assim como, olha aqui, apenas esse primeiro nível, essa primeira escala aqui, se nesse exato momento, cada habitante do planeta, independente de sua posição social ou exercício de profissão, o que quer que seja, se usar os recursos materiais segundo a vontade divina, de modo positivo, se usar os recursos materiais com sabedoria, com amor, para fins pacíficos, acabou a guerra. Usar com equilíbrio, com fé e compartilhando. Não faltam recursos no planeta. O que há é uma má distribuição. E toda essa energia utilizada aqui no segundo estado de consciência, que muitas vezes é desperdiçada e não é utilizada em níveis de consciência mais elevados para o ato criativo, para a função do ser humano como co-criador do divino, ou nos níveis de liderança, em que um líder, como o Pierre fazia, coloca em movimento as pessoas para que elas realizem o que elas vieram realizar. E quando no nível afetivo aprendemos, aqui nesse ponto de equilíbrio, a amar livremente. O que é amar livremente? É não ter sentimentos de posse em relação ao ser amado. É desejar o bem. E é também amar a si mesmo. Os textos sagrados dizem, ama o próximo como a ti mesmo. E nesse nível psíquico, trazer essa energia para o desenvolvimento de projetos construtivos dentro desses princípios de atributos divinos. E perceber que hoje, por exemplo, estivemos num congresso semana passada, o CONUPES, o congresso sobre ciência e espiritualidade,
em que as estatísticas mostram que 93% das pessoas apresentam algum tipo de percepção ampliada. E a ciência muitas vezes ainda chama de estados ou fenômenos anômalos. Se 93% de uma população, seja num país, seja a população mundial, apresenta fenômenos, isso já deixou de ser anômalo há muito tempo. E nós vamos perceber nesse nível aqui os conflitos que as pessoas vivem entre vaidade e simplicidade. Ou aqui em cima, o último nível de conflito entre orgulho e humildade. Mas aqui já utilizamos, os verbos se modificam. Aqui é o verbo saber, aqui é o verbo intuir, aqui é o verbo exercer. Então, temos aqui 49 etapas do nosso processo na escola da vida. Não são existências, são passos do processo evolutivo. Eu vou precisar, eu vou, no final, poder abrir um pouquinho, porque tem tantas pessoas aqui participando que nós vamos abrir um pouquinho para essa fala, nessa homenagem, porque precisamos seguir o fluxo. Então, caminhando aqui nesse processo, Pierre nos deixou um último voto. No Encontro Nacional do CIT Brasil, na Fazenda Forquilha, nos dias 24 e 25 de junho de 2016, ele disse o seguinte: jogo a garrafa ao mar. Quem a encontrar, que apanhe a mensagem nela contida, e se quiser e achar oportuno e viável, beneficie a si mesmo e a própria humanidade. É esse o meu último voto. Então, está aqui a garrafinha que Pierre, nos inspirou aqui nesse encontro do CIT, que foi o encontro Dimensões do Cuidar em Tempos de Transformação. Aqui dentro, a garrafinha tampada, porque no mar tampado, ela estando tampada, ela boia. E nós temos aqui, está meio presinha no clipe, essa mensagem que Pierre nos deixou. Então, eu peguei a minha garrafinha, muitos outros pegaram suas garrafinhas, e cada um que pegou essa preciosa garrafinha compreendeu que simbolicamente ela contém todo o legado de Pierre Weil, todos os ensinamentos que ele nos deixou. E é com imensa gratidão que nós concluímos aqui, essa fala, deixando um dos últimos ensinamentos de Pierre, quando ele fala sobre a metáfora do beija-flor. É a história de 2 beija-flores que viam lá embaixo, na terra, um incêndio numa plantação, e um beija-flor diz para o outro: eu vou lá colocar a minha gota d'água. E o outro beija-flor diz: você não vai conseguir apagar o incêndio. E ele diz: eu vou fazer apenas a minha parte. E essa é a ideia, que a partir desses ensinamentos, tendo pego a garrafinha do legado de Pierre Weil, nós possamos estar fazendo a nossa parte, a começar pelo nosso interno, pela grande viagem, que não é a peregrinação pelos caminhos do mundo, é a peregrinação do autoconhecimento. Quando nós acessamos aqueles estados de consciência e vamos dissolvendo os nossos conflitos,
vamos equilibrando desejo ligado ao material, no ponto de equilíbrio, nem a falta nem o excesso, o desejo sexual, o equilíbrio entre trabalho e descanso, o equilíbrio entre o mandar e o obedecer, o equilíbrio entre apego e desapego, o equilíbrio entre o certo e o errado, compreendendo o contexto em que as coisas acontecem, o equilíbrio entre vaidade e simplicidade, porque diante do divino não somos nem maiores nem menores do que nós somos, temos o nosso real tamanho evolutivo. Equilíbrio entre orgulho e humildade. E, na medida em que nós vamos fazendo esse percurso, que é o caminho interno do autoconhecimento, da transformação, da possibilidade de manifestação do ser que viemos ser no ser que passa, como nos diz Jean-Yves Leloup. Eu agora vou colocar aqui uma breve fala. Eu não imaginava que Mário Simões estivesse a essa hora em Portugal participando dessa live, mas ele nos diz o seguinte: Pierre disse-me uma vez que as pessoas que uma vez se encontraram em trajetórias de evolução espiritual, agora se reconhecem pelo sorriso e pelo olhar. Muito bonita essa fala, Mário. Gratidão pela sua partilha aí. Isso você também colocou na sua entrevista, quando nós falamos sobre a expansão da psicologia transpessoal para a Europa. Como os olhos são o espelho da alma, né? Nós temos, então, no reencontro, esse reconhecimento. E isso é extremamente importante. Deixa eu ver aqui. Nosso amigo João Vaz está falando sobre os estudos de Osho, os ensinamentos de Osho, que nos mostram bem essa questão da energia sexual criativa. Esse é um aspecto bem interessante quando nós trazemos isso para a prática da vida, porque cada vez que nós trazemos a manifestação alguma coisa que não existia, estamos utilizando energia sexual nesse sentido criativo. Porque nós pensamos muitas vezes na energia sexual como geradora de filhos ou como fonte de prazer, mas não, essa energia, ela sobe. A gente fala sobre isso, que o grande gozo é a transcendência, é alcançar esse estado de consciência, de unidade, né? Então, temos aqui muitos amigos participando dessa live de hoje. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu exibir aqui, né? Osmar Colás, do Instituto Osmar Colás, que vai fazer aqui um congresso muito especial, o Hipnomind, né? Então, nessa visão moderna de que a hipnose funciona como uma possibilidade de expansão da consciência daquela pessoa, para que ela possa acessar a sua sabedoria interna e, a partir daí, mudar a sua visão de mundo, né? A nossa live está sendo transmitida também no encontro 205 da reunião do Instituto Osmar Colás. Agradecemos por essa parceria, por essa possibilidade de parceria, porque à medida que vamos nos dando as mãos, nós vamos conseguindo que a unidade se faça e vamos conseguindo construir esse novo tempo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, todas as pessoas que estavam participando. Muitos queridos amigos, membros também do nosso Carrossel de Luz, que vivenciam na prática essas experiências, né? Aqui nossos amigos João Jorge, Ruth Nogueira estão aqui
participando. Deixa eu ver aqui uma outra fala. Aqui nós temos uma atualização de informação que é importante. Sérgio Henrique coloca, observando respeitosamente que, na verdade, o coração não possui 5.000 neurônios a mais do que o cérebro. O coração tem em torno de 40.000 neurônios, enquanto o cérebro por volta de 86 bilhões. E nós precisamos usar os 40.000 neurônios. Existe uma técnica que é na AIT, da Alubrat, a Vera Saldanha chama de REIS, razão, emoção, intuição e sensação. Nós consideramos as 4 funções psíquicas e aplicamos essa técnica graficamente, percebendo os percentuais matemáticos de utilização de cada função. E muitas vezes nós percebemos que uma pessoa tem um alto nível cognitivo e as energias do coração estão reprimidas por um histórico de vida, principalmente por um histórico de vida de infância. Então, qual é a ideia? Que, diante de todos os estudos que são desenvolvidos hoje, que nós possamos nos dar as mãos nos encontros, nos congressos, nas parcerias entre instituições, para que possamos estar aprofundando a experiência, a vivência. Porque uma coisa interessante, dentre todos os estudos que são feitos, nesse processo de transição entre o velho modelo de pesquisa e o novo modelo, há uma tendência, em especial dos espaços acadêmicos, que se faça um estudo quantitativo. Mas nós temos hoje um conceito que é a questão da plasticidade neuronal. Por exemplo, quantas vezes nós aplicamos uma técnica, a pessoa faz aquele processo interno de transformação, e se nós aplicarmos a técnica meia hora depois, o resultado será diferente, porque já houve a atualização dos símbolos do inconsciente profundo que comandam o comportamento expresso. Então, nós precisamos, nesse momento, buscar novos métodos de pesquisa que não sejam quantitativos, que sejam qualitativos. Por exemplo, o nosso estudo no Instituto Viracer, em 38 anos de trabalho, com mais de 3.000 pacientes, nós viemos acompanhando. Vocês podem encontrar no blog do Carrossel de Luz, por que ele tem esse nome, lá também está explicado, porque é a energia que gira em torno dos buracos negros do cosmos. Então, temos ali uma energia girando no sentido de trazer à consciência aquilo que está ainda oculto. E nós fazemos essa observação descrevendo as vivências, logicamente, dentro de um sentido ético, sem identificação da pessoa, mas recolhendo uma profunda aprendizagem sobre o processo evolutivo através daquela experiência. Pierre costumava dizer que no Brasil temos uma experiência espiritual em cada esquina. O povo brasileiro é um povo que vivencia muitas experiências nesse sentido, talvez pela sua flexibilidade, pelo fato de que na Europa tivemos guerras religiosas que acabaram buscando o caminho racional, o caminho do iluminismo, e agora estamos num terceiro momento de integração entre ciência e espiritualidade, porque a evolução é pendular. Então, nós vamos do 1 para o 3, para depois estabilizar no ponto de encontro. E é essa proposta de encontro que nós queremos deixar aqui. Nós estamos com 59 minutos de live. Me desculpem eu não poder dar continuidade aos comentários, mas
A proposta de hoje era que nós fizéssemos uma homenagem ao Pierre e em comemoração ao seu centenário, e eu quero concluir com o seu último voto. Com imensa gratidão, querido Pierre, nós te agradecemos por todos os ensinamentos, por todas as propostas de mudança interna, por tudo aquilo que pudemos aprender nos seus maravilhosos seminários, por tudo aquilo que você pôde nos ensinar a partir da sua viagem interna. Que nesse momento, no plano espiritual, em plena consciência de um ser eterno que você é, nós deixamos aqui na data de hoje do seu centenário o nosso profundo agradecimento por esse legado, por essa garrafinha jogada ao mar. Gratidão, gratidão, gratidão. E desse modo, pedindo desculpas a quem eu não pude acessar, mas o objetivo era que nós pudéssemos agradecer ao Pierre, mentor do nosso Instituto Vir a Ser. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui, doando suas sagradas energias para a live de hoje, e gratidão ao Pierre pelos seus ensinamentos. Boa noite, bom dia e boa tarde, amanhã para todos. Que assim seja, em pleno estado de consciência de unidade.